Quero ministrar uma palavra ao teu coração. Semana passada a gente falou sobre filhos ruios, né? A gente falou sobre filhos maduros. Falamos sobre os filhos imaturos, as crianças, o filho técnon, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade. Eu quero falar um pouquinho mais com você sobre isso. Porque nós temos um alvo, um objetivo como igreja. É se tornar parecido com Jesus. É viver como Jesus viveu. É andar como Jesus andou. É amar como Jesus amou. Amém? É servir como Jesus serviu. Tem uma canção, né, Brasil, que a gente ouviu recentemente, uma canção muito linda. Não vou me recordar agora aqui o nome do cantor, é antiga. Também é boa essa daí. Essa aí é muito boa também, do Padre Zezinho, né? Essa é muito boa. Mas essa música que esse irmão diz assim, né? Que ele diz assim: entra, mestre, né? Descansa um pouco. Estás sedento, estás cansado. Estênio Márcios, né? Então ele vai falando de Jesus chegando na casa dele, ele pediu para Jesus poder sentar, descansar, né? Que Jesus estava com a voz rouca, passou o dia inteiro falando, conversando com as multidões. E daí ele preparou um lugar para Jesus deitar, descansar. E daí ele disse que ele dormiu rapidamente, que Jesus dorme rapidamente. E estava com um sono cansado, profundo, e ele começa a olhar para Jesus e ele fala, né, com que está sonhando? Será que está sonhando com a glória que tinha antes com o Pai? Ou será que está sonhando com a cruz? Né? Então ele vai falando, ele vai trazendo uma música muito, muito gostosa de ouvir, né? E daí ele acorda Jesus, ele fala: acorda, mestre, né? O dia já raiou, vamos dizer assim, né? E a multidão te espera lá fora, né? Então pensa na vida absurda que Jesus viveu, de fato, de muito esforço, de muito suor, irmão. E a obra de Deus, a gente aprendeu que de fato a obra de Deus é 80% suor e 20% unção, né? Se é que a gente pode fazer uma mensuração, mas é muito trabalho. E às vezes a gente quer inverter as coisas, né? A gente quer inverter porque, na verdade, a vida de Jesus não foi uma vida fácil. Pensa, caminhar, não tinha Uber. Tinha como pedir um Uber para me levar para casa do Pedro. Não é verdade? Ia ser o Uber, Mula Uber, sei lá, né? Mula Black, né? Uma Mula Black, né? Camelo Black, né? Mas enfim, pensa que absurdo que era a vida de Jesus, como ele era ocupado, né? Quantos compromissos, quantas coisas, e caminhadas longas, o cansaço, o sol escaldante, a gente não faz noção de como era. Mas o objetivo nosso como igreja de Jesus, eu digo não nós aqui, mas a igreja de Jesus na terra, é ser parecido com Jesus. É deixar de viver a vida para nós. E é viver a vida, é entregar a nossa vida plenamente para que Jesus viva a vida dele em nós. Por isso que seguir a Cristo é morrer para si, para que ele viva a vida dele em nós. Pensa. Não vivo eu, agora Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. Então você abre mão de viver a vida para você, no meio de uma geração que temos tantas coisas boas para viver, né? Verdade? Mas a gente acaba abrindo mão para a gente poder permitir que Jesus viva a vida dele em nós. Você pode imaginar Jesus vivendo a vida dele em você? Agora não é mais você que vive. Agora quando você anda e para onde você vai, é ele andando. Você é os pés dele, você é as mãos dele. Você é a boca dele falando, você é os olhos dele olhando. Você pode imaginar a grandiosidade do que é viver como Jesus viveu? Como disse a Delci, né? Amar como Jesus amou, né? Sonhar como Jesus sonhou. Era isso, né? Viver como Jesus viveu. É isso aí, né? Sorrir como Jesus sorriu, né? E ao chegar ao fim do dia, sei... É por aí, né? Essa música é bonita, muito bonita também essa música. Então, queridos, o meu objetivo e o seu tem que ser esse, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Acorde pela manhã com esse objetivo. Quantos aqui tem o hábito de acordar pela manhã e falar bom dia, Espírito Santo? Acorda e fala bom dia, Espírito Santo. É hoje.
Me usa, Espírito Santo. Me usa. Irmão, eu fico tão frustrado quando eu passo o dia e parece que eu não fiz nada para Deus. Parece que eu trabalhei, estava ocupado com tanta coisa que eu não fiz nada. Eu fico frustrado comigo, eu me cobro. Assim, eu particularmente, né? Mas eu fico tão feliz também quando eu vejo que Deus me usou para poder orar por alguém, falar do amor dele por alguém, servir alguém. Você pode ser Jesus na vida de alguém, levando uma sopa para um doente. Você pode ser Jesus na vida de uma pessoa, não só pregando a palavra, mas sendo a própria palavra escrita e não falada, lida por todos, não é verdade? A sua vida a minha vida está sendo lida agora por você. Você está me olhando para mim e tentando extrair alguma coisa aqui, né? Então, que a sua vida possa ser lida por todos. E a pessoa possa falar, uau, como essa pessoa é diferente. Como ela é diferente, né? Essa semana no grupo familiar, a Claudeci do Reinaldo deu um testemunho de uma criança na escola, falando que essa criança tem dificuldade com a alimentação, que ela não come nada. E que ela vinha orando e Deus deu uma estratégia para ela. E daí ela começou a introduzir uma comida, uma alimentação, e a criança começou a comer. E o pai veio falar com ela. Uau! Né? Então Deus está dando E isso é ser Jesus. Isso é ter o olhar de Jesus, a sensibilidade de Jesus. E a palavra de Deus diz lá, se você for pegar ali os provérbios, né? Que a sabedoria, ela grita nas praças. Ela grita nas encruzilhadas, nas ruas. Ela ergue a sua voz. E ela começa a dizer, onde é que vocês estão, insensatos? Por que vocês não me ouvem? Então, a sabedoria de Deus é Jesus. Então, que nós possamos ouvir e permitir que a beleza do Mestre seja vista em nós. Amém? Eu tenho uma palavra para ministrar, eu já comecei, na verdade, falando. E eu quero falar um pouquinho sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quando eu falo homem, o gênero humano, tá? Amém? O homem e a mulher. Tem um antigo pregador que ele disse certa vez que frequentar uma igreja não fará de você um cristão, assim como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. Amém? Então, frequentar uma igreja não vai fazer você necessariamente um cristão, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Da mesma forma que se você frequentar um estábulo, né, como diz no interior, a gente chama de um curral, né, ou uma mangueira, né, não vai fazer de você um boi ou uma vaca. Não é verdade? Então, o que isso quer dizer, trocando em miúdos, né? O ambiente não tem poder de mudar a natureza de ninguém. O ambiente não muda a natureza de uma pessoa. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está em situação de risco, e essa pessoa está morando, sei lá, num lugar de invasão, onde um lugar difícil, que passa ali, não tem saneamento básico nenhum, e você vai lá e constrói uma casa num lugar retirado para essa pessoa dali, para que ela possa ter uma vida digna, e você vai lá e tira aquela pessoa, com a família dela dali, leva essa pessoa para esse lugar digno, passa-se um ano, você volta para visitar essa pessoa, ela nem está morando mais lá porque ela já vendeu o barraco, a casa que você deu para ela. Porque você tirou ela do ambiente, mas não tirou o ambiente dela. Não é verdade? Então, claro que isso não é unânime, né, gente? A gente sabe que tem pessoas e pessoas, mas nem sempre tirar a pessoa ou mudar o ambiente vai fazer dessa pessoa, vai mudar a natureza dessa pessoa, quem ela é na essência. Amém? Na cultura pop, né, falando mais aí para os jovens, tem um personagem naquele filme que tem os Guardiões, e não os Guardiões, os outros, que tem ali o Thor, e tem fugiu o nome agora, que tem o cara dos anéis ali, Abner, fugiu o nome, mas tem um personagem chamado Loki, e o Loki, ele é irmão do Thor, que é filho de Odin. É basicamente o seguinte, Thor é como se fosse o Jesus da história, e Odin fosse o pai, fosse o Deus. E tem o Loki. Loki era um filho adotivo que foi adotado. É claro, foi adotado pelo Odin, ele se tornou irmão de Thor. Só que o tal do Loki, ele tinha um problema. Ele era uma pessoa que ele era traiçoeira, mentirosa, e enganava, vivia enganando as pessoas.
Essa era a natureza dele. Né? Então, assim, tiraram ele do ambiente que ele estava, trouxeram ele para dentro do palácio, tornou filho do rei Odin, mas ele nunca deixou de ser traiçoeiro. E foi até o fim, entendeu? Ele é conhecido, até dentro da mitologia grega, ele é conhecido como Deus Atrapaça. Então, digo isso para você porque o nosso problema muitas vezes é um problema de natureza. O problema do homem é um problema de natureza. Tá? Efésios 2, do 1 ao 3, deixa eu ler com você. Se quiser abrir sua Bíblia, tá? Efésios capítulo 2. Do 1 ao 3. A Bíblia diz assim. Vou esperar quem está abrindo ainda. Como dizia antigamente, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Era assim, né? Efésios 2, do 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Como todas essas pessoas éramos merecedores da ira de Deus. Então o problema do homem sempre foi um problema de natureza, irmãos. A nossa matriz, que a gente foi gerado lá em Adão, que é o primeiro homem da raça humana, ela foi corrompida pelo pecado e você sabe disso. Logo, o pecado passou por toda a humanidade, através do pecado de Adão. Nós já nascemos na corrupção, já nascemos debaixo, no nosso DNA, ele já é gerado em corrupção. O próprio salmista disse, em Salmo 51:5, Davi disse, eis que eu fui nascido, né, gerado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós fomos gerados em iniquidade e em pecado a nossa mãe nos concebeu. Então a única solução para o homem, a única solução para mim e para você é morrer para a nossa velha vida. É fazer o que eu falei há pouco, é deixar Jesus viver a vida dele em nós. Não tem outra solução para o homem. Não tem outra solução se ele não morrer. Por isso que Jesus falou que se a semente não for, se a semente de trigo não cair e não morrer, ela não pode gerar fruto. Da mesma maneira, nenhum de nós, como filhos de Deus, né, como cristãos, nenhum ser humano, na verdade, pode viver a vida de Deus se ele não morrer para ele mesmo. Amém? Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, não sabeis de que espírito sois, ele estava dizendo exatamente sobre essa nova natureza. Você não sabe de que espírito você ainda é, de que natureza você é? Porque os discípulos outrora eles estavam flertando entre dois pensamentos. O próprio João, que era o discípulo amado de Jesus, queria orar para que Deus mandasse fogo do céu para matar as pessoas. E Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são? De que vocês não foram gerados de uma semente corruptível, Adão, mas que vocês foram gerados de uma semente incorruptível. Amém? Então a semente que Deus plantou dentro de mim e de você, do nosso coração, é uma semente gerada não na corrupção do pecado, mas é uma semente incorruptível. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, primeira característica do primeiro homem, que quero falar do homem natural, tá? Vamos ler juntos aqui, se você quiser abrir a Bíblia comigo, em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Vou deixar isso para você abrir aí, para a gente ler juntos aqui. 2, 14 ao 16. Amém. A palavra de Deus diz assim, mas o homem natural, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus.
Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar ou discernir corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado ou discernido por ninguém, né? Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então a Bíblia diz aqui que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. A palavra aqui traduzida para natural no grego é psíquicos. É psíquicos e significa, de acordo com Strong, que é ou que faz parte da respiração, que tem a natureza ou as características daquele que respira. É o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, ou seja, a respiração. A natureza sensual, com a sua dependência dos desejos e das paixões. Então, é o psíquicos, tá? E alguns acreditam que o psíquico, termo usado no original, como a gente leu, indica o homem entregue à sua mentalidade, à sua razão, à sua psique. Vocês se lembram de Jesus quando ele se encontrou com Nicodemos à noite? E Nicodemos não conseguia entender o que Jesus falava. Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo. Ele dizia: como é que pode um homem entrar no ventre da sua mãe sendo velho? Ele não conseguia compreender as coisas do Espírito, que parecia loucura para ele. Esse é o homem natural. Embora Nicodemos conhecesse as Escrituras, porque era um escriba, era um estudante das Escrituras, ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda não tinha sido regenerado no seu espírito. Amém? Então, queridos, o psique, que é a vida do homem natural, essa vida psique, ou essa vida do homem natural, é justamente a pessoa que ainda não nasceu de novo. Então, o homem natural é aquela pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Essa pessoa ainda, ela pensa como uma pessoa, pensa como um animal, vamos dizer assim. Ela tem aquilo que um animal tem, as paixões que um animal tem, ela tem a respiração que um animal tem, a vida que qualquer ser vivo tem, mas ela não tem a vida do Espírito de Deus dentro dela. E por isso ela não consegue entender as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Então o homem natural, ele é guiado pelos seus instintos naturais, pela sua própria mente, pelas suas paixões que dominam o seu corpo. Ele não consegue se submeter à lei de Deus e nem tem como se submeter, ele não consegue. É impossível para o homem natural se submeter. Você tem algum parente ou amigo que já tentou falar das coisas de Deus para ele e ele ficou olhando para você assim com um cara de boi que está olhando cerca nova? Ele falou: o que ele está dizendo? O que você quer dizer? Você já arrumou problema com seus parentes? Porque você foi lá e começou a falar das verdades das Escrituras e ele começou a achar que você está ficando louco? Você já arrumou problema com seus pais, com seus parentes, a ponto de eles acharem que estavam fazendo uma lavagem cerebral em você? Eu me lembro que quando eu ainda era adolescente, comecei para a igreja, a minha família achou que a igreja estava fazendo uma lavagem cerebral em mim. E sério mesmo, a ponto do meu pai ligar na igreja ameaçando matar o pastor. Meu pai ameaçava, queria queimar a igreja, minha mãe. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender o que Deus estava fazendo na minha vida. Porque de repente começaram a me ver orando. Começaram a me ver andando com a Bíblia para tudo quanto é lado. Começaram a ver eu falando de Deus. E eu simplesmente mudei. Mudei as amizades, mudei os meus hábitos. Então meu pai ficou tão preocupado comigo porque ele achou que a igreja estava me fazendo mal. A ponto dele dizer que preferiria que eu fosse um drogado do que eu ir para a igreja. Tamanha era a ignorância. Por quê? Porque é o homem natural. Ele não conseguia compreender aquelas coisas. E falava para ele da palavra, a gente tinha brigas, discussões, porque eu também não tinha sabedoria, eu queria enfiar a goela abaixo a Bíblia nele. Daí o negócio pegava fogo mesmo, né? Então, irmão, o homem natural, ele vive sem uma consciência espiritual.
pois a lâmpada, que é o Espírito de Deus, a lâmpada dentro dele está apagada, desconectada da fonte, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito. E o nosso espírito, que é como se fosse uma lâmpada que está apagada, ela é acesa. Deus acende aquela lâmpada dentro de nós. Então agora, por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Porque antes a gente estava com essa lâmpada também apagada. A nossa mentalidade também estava entenebrecida, ela estava totalmente longe de Deus, a nossa mentalidade estava totalmente corrompida. E a gente vivia como as pessoas aí fora, sem esperança, movido por paixões, por sentimentos. Não é verdade? O que conduzia as nossas vidas era o quê? Era exatamente isso. Eram paixões, sentimentos, carnalidade, coisas que nos levavam para um lado e para o outro. A gente era movido por qualquer coisa. Não é mesmo? Mas não éramos movidos pelo próprio Deus. Então essa característica do homem natural, é o homem que ainda não conheceu a Deus, que ainda não foi liberto, ainda não foi resgatado por Cristo Jesus. Vamos ler em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, eu não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. Isso, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Amém? Então, queridos, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que essa igreja, que ele não podia conversar com eles como pessoas maduras em Cristo, porque eles ainda eram carnais. Eles ainda agiam e viviam em carnalidade. Interessante isso. Ele fala: eu queria falar e dar para vocês alimento sólido, mas era impossível. Eu tive que alimentar vocês com leite, porque vocês ainda não estavam prontos, preparados. Ele segue dizendo: vocês têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem com pessoas do mundo? Então Paulo vai dizendo aqui características dessa pessoa. E o carnal, ele é muito parecido com o natural. Só que o carnal é a pessoa que já conheceu a Jesus. Ele já recebeu a Cristo. Ele já teve a sua lâmpada acesa dentro dele, o seu espírito. Porém, ele ainda fica flertando em dois mundos. Ele ainda não teve a sua mente renovada pela palavra. E ele ainda é guiado muito por sentimentos e emoções, assim como o homem natural é. E até que Deus possa governar plenamente sobre ele, até que o Espírito Santo possa dominá-lo integralmente e conduzi-lo, até lá ele vai fazer muita lambança. O homem carnal, gente, o crente carnal é o pior tipo de gente que existe. É melhor às vezes você tratar com o incrédulo do que você tratar com um crente carnal. Porque o crente carnal, queridos, ele acha que ele é espiritual. Ele acredita que ele é espiritual. Só que ele vive na carne. Dependendo do que você falar para ele, já se ofende, já se magoa. Dependendo se você se você pisar no pé dele, ou se você às vezes não sequer cumprimentar ele, ele já acha que você já está de mal com ele, que você já está pensando algo dele, já começa a pensar um monte de coisa na cabeça. Então o crente carnal, ele é almático. A alma dele é quem governa ele, não é o espírito dele que governa ele. Então ele acaba se tornando alguém problemático. Então a igreja de Coríntios era uma igreja, a Bíblia diz que não faltava dom nenhum para a igreja. Pensa, quantos dons estão aqui entre nós?
E essa noite, quantos dons fluíram aqui? 0. Né? Na igreja de Corinto tinham 12. Desculpa, tinha os 9 dons do Espírito. Os 9 dons do Espírito. Todos. Uma igreja que fluía em todos os dons, mas era uma igreja carnal. Então, queridos, o fato da pessoa, ela profetizar, o fato dessa pessoa ser usada por Deus em algum dom, não significa que ela é uma pessoa espiritual, que ela é madura. Nós não podemos confundir maturidade espiritual com dons espirituais. E muitas vezes a pessoa que é imatura e é usada por Deus, e começa a ser usada por Deus, ela pode começar a usar Deus para manipular as pessoas. Ela começa a usar o dom dela para manipular os outros. Quantas vezes eu já vi gente que é usada com palavras de conhecimento, e as pessoas começam a orar, ligar para ela buscando conselho. Irmão, ora por mim e vê o que Deus vai falar, que Deus vai revelar. E daí ela começa a receber ligação, junto com o lugar. E um fala pro outro, tem uma profeta em tal lugar, uma profeta ali, e liga lá, porque Deus vai falar, e Deus fala na vida dela. Irmão, tá tudo certo. É de Deus. Não estou falando que não é de Deus, mas essa pessoa, se ela não for madura em Cristo, ela pode começar a usar Deus e usar o dom dela, e de repente ela começa até a te manipular. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes a pessoa começa a manipular você, porque ela não é madura o suficiente. E daí as pessoas começam a procurar ela, e ela fala, pô, Deus está falando através da minha vida. Eu sou boca de Deus. E daí Deus nem falou, mas ela se sente na obrigação de falar que Deus está falando. Porque está todo mundo esperando, a pessoa está esperando que Deus fale, que Deus sempre falou. Então ela começa então a falar o que Deus não falou em nome de Deus. E daí você pega aquilo como uma verdade e você acaba saindo tomando decisão pautada naquilo sem, de fato, experimentar se aquilo era o Espírito de Deus ou não. E a Bíblia diz que a gente tem que experimentar os Espíritos. Porque nem todo Espírito provém de Deus. Amém? Então, o crente almático, irmão, é terrível. E principalmente se ele é muito usado em dons. Ele pode destruir uma família, ele pode destruir uma igreja. Amém? Então a alma está no controle das suas escolhas. É ela quem dita as regras, e por conta disso ele não tem constância. Ora, esse crente ele está lá em cima. Parece que ele subiu ao 3º céu e viu Deus face a face. No outro dia você encontra ele está derrotado. Fala, cara, outro dia eu te encontrei, você estava ali cheio do Espírito Santo no culto. Não, no outro dia ele está derrotado, dependendo das circunstâncias que ele está vivendo. Ele é um ser híbrido. Ele não é nem espiritual e nem carnal. Então, como eu disse, a sua mente ainda precisa ser renovada pelas Escrituras. E até que ele cresça e amadureça, ele pode, infelizmente, acabar trazendo até prejuízos para a igreja. Irmãos, embora eu e você tenhamos recebido a natureza de Deus dentro de nós, os nossos pensamentos, nosso estilo de vida precisa ser igual a Jesus. Amém? Se o estilo de vida de uma pessoa que se diz espiritual ou que é usada por Deus, se essa pessoa, os frutos que ela está dando, você olha para os frutos dela e olha os dons dela, veja se estão equalizados, porque os frutos têm que estar acima dos dons. Agora, se o dom fala mais alto que os frutos, enquanto ela é usada por Deus, aleluia, fora dali, no outro ambiente, ela está fofocando, ela está falando mal de outra pessoa, ela está com mexerico, ela está com leve trás, querido. Então toma cuidado com esse tipo de crente. Toma cuidado. O crente carnal, ele não quer abrir mão da sua vida. O crente carnal, ele só quer as bênçãos de Deus. Ele quer usar Deus para abençoá-lo. Mas ele não quer seguir a Cristo, ele não quer seguir a Jesus. Ele não está disposto a negar a si mesmo. Então, irmãos, na verdade, ele até quer Cristo, ele até quer Jesus, mas ele não quer morrer por Jesus. Então você vê ali, por exemplo, aquele jovem rico, quando ele se encontra com Jesus,
E ele diz, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, guarda os mandamentos. Honre seu pai e sua mãe, tal. Ele fala, tudo isso eu tenho feito. Eu já conheço a Bíblia. Desde que eu nasci, desde que eu sou criancinha, eu conheço as Escrituras. Então Jesus falou o seguinte, olha, então vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem me seguir. Abra mão de tudo, abra mão da sua vida, vem me seguir. E como ele tinha muitas posses, ele se entristeceu. E ele então foi embora. E Jesus então diz que como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Então, irmãos, não adianta conhecermos se a gente não vive aquilo que a gente conhece. E o crente carnal, ele até pode conhecer, mas se ele não vive, se os frutos que ele está dando não são viçosos, não são frutos que estão de fato alimentando, as pessoas olham e não vê Jesus, então tome cuidado. O crente carnal é muito parecido com Saul. Saul era individualista. Saul era egocêntrico, pensava só nele. Saul era inconstante. Uma hora ele queria matar Davi. Outra hora vinha alguém tocando uma harpa, ele já... Então ele ficava flertando entre dois mundos. Entre viver dominado pelo Espírito Santo e ser dominado por um espírito imundo, que vinha e se apossava dele. Lembra disso? Saul reinou por 40 anos. E boa parte desse tempo ele passou perseguindo Davi. Ele foi consultar a feiticeira. O rei de Israel foi consultar uma feiticeira. Buscar uma cartomante. O crente carnal, ele ainda abre o jornal de segunda-feira para ver o horóscopo dele. E quando você está em algum ambiente, a pessoa pede a sua data de nascimento, a pessoa fala assim, ah, você é de Libra? Ah, você é escorpião? Né? É terrível, né? Você dá aquela risadinha. Daí, às vezes, dependendo, você fala, não, mas eu sou de Jesus. Né? E a pessoa já né? Então é terrível, né? Mas, irmão, o crente carnal, ele ainda comete essas meninices, e foi isso que Paulo disse. Eu queria falar com vocês como maduros. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês ainda não estão prontos. Então, talvez você pode até identificar alguma coisa na sua vida ligado a isso. E até é natural que nós venhamos passar por isso e viver até assim, por um tempo. Porque até que o herdeiro se torne adulto, maduro, é normal. Mas tome cuidado, porque o foco não é ficar para sempre nessa fase da vida. Nós precisamos crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Amém? E Deus está nos chamando, querido. Deus está me chamando você, a sua igreja. Suba um degrau. Vem para cima. Sobe. Porque Deus quer te usar assim. E Deus quer te usar muito mais do que Ele já te usou no passado. Mas Ele quer que os seus frutos falem mais do que os seus dons. Amém? Glória a Deus. E por último, eu quero falar do homem espiritual. Abra comigo em Hebreus 5, capítulo 5, versículo 14, por favor. Hebreus 5, 14. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aí? Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Hebreus 5, 14. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém? Então o alimento sólido é para os adultos que pela prática constante. Não sei como é que está a tua versão aí. Exercício constante torna-se apto para discernir tanto bem quanto mal. Exercício constante, é? O meu fala prática constante. Bem? E essa prática constante, querido, é a prática da palavra. É a prática da justiça de Deus. É a prática da oração. É a prática do jejum. É a prática da leitura, do devocional diário. O crente espiritual, ele não vive
de pregação em pregação. Todo dia ele está ouvindo uma pregação na internet. O crente espiritual, ele vai até a fonte, ele recebe aquilo de Deus, ele se alimenta, e ele então com aquele pão que ele recebeu, ele sai distribuindo para outros. E Deus multiplica aquele pão através da vida dele. Agora o crente carnal, ele tem que ficar buscando toda hora ele vai enchendo, e daqui a pouco ele está gordo espiritualmente, inchado. Não consegue se mover, de tanto que come, mas não dá nada. Então, querido, não é a quantidade de alimento que vai te sustentar, não é o quanto você come, é o quanto você dá, é o quanto você alimenta. Então, a prática constante que nos leva a nos tornar adultos, maduros em Cristo Jesus. E uma característica, talvez a principal de alguém maduro, é que ele é constante. Você pega um jovem, por exemplo, um adolescente, ele é assim, não é a vida dele? Lembra de quando você era adolescente ou jovem? Não era assim? Cheio de altos e baixos? Mas quando a gente vai atingindo a maturidade, a gente tende a ficar mais constante, né? E assim também é com a vida espiritual. Você vai conhecendo a Jesus, você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo quem você é em Deus e quem Deus é em você. E você vai firmando a sua vida sobre a rocha que é inabalável. O crente espiritual, querido, ele não é levado de um lado para o outro, movido como ondas por todo o vento de doutrina. O crente espiritual, ele é constante. Ele sabe de onde veio, ele sabe para onde está indo. Jesus, em certo momento, quando ele já estava indo em direção a Jerusalém, já no final do seu ministério, as pessoas tentaram persuadir Jesus para que não fosse, que ele iria morrer. E a Bíblia diz que ele estava tão determinado que as pessoas viam nele, na sua face, que ele estava indo para Jerusalém. Assim também temos que ser eu e você, queridos. Nós temos que saber para onde estamos indo. Nós temos que saber em quem nós temos crido. Paulo diz, eu estou certo, eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que eu peço, ou tenho pedido, ou pensado, ou imaginado. Amém, irmãos? Então, o Senhor deseja que sejamos constantes, que tenhamos certeza, convicção. Tenha a convicção do seu chamado. Tenha a convicção que Deus te chamou para esse tempo, para essa geração. Tenha a convicção que você casou com a pessoa certa. Tenha a convicção que você está no trabalho certo. Tenha a convicção que você está na igreja certa. Senão você vai viver sempre oscilando entre dois pensamentos. Será que é isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu oro? Será que eu não oro? Será que eu falo? Será que eu não falo? Seja constante, irmão. Assim é o crente espiritual. É o homem espiritual. As verdades profundas da palavra de Deus não podem ser plenamente entendidas com a razão somente com o psique do homem natural. Nós não podemos jogar fora a psique, nós precisamos dela para raciocinar, claro. Mas a palavra de Deus é espiritual e é só pelo Espírito de Deus nós podemos entendê-la. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chama hoje, nesse tempo, para sermos homens e mulheres adultos, espirituais e não carnais. O homem espiritual não é sinônimo de um pastor, de um líder religioso. Tem muito pastor carnal. Tem muito pastor carnal, irmão. O que tem de igreja, que a pessoa se auto-intitula pastor, que as pessoas urgem apóstolo, bispo, apostila e tudo que for. Que o homem levantou e nem sempre é Deus que levantou. E as pessoas saem falando como se fosse Deus falando.
Então, muito menos a pessoa que flui em dons do Espírito, como eu disse, que prega bem, que canta bem, que tem qualidades que parecem ser espirituais. Nem sempre essa pessoa ela tem frutos maduros. Nem sempre, irmão. E muito menos uma pessoa que está uma vida na igreja. Tem gente que ela está 30, 40, 50 anos na igreja e ela se comporta como um menino espiritual, como um bebê espiritual. E a pessoa está 5, 10 anos na igreja, ela está voando. Então, irmãos, o Senhor nos chama para a gente crescer. Temos tanta gente que prega, canta, ora, profetiza, vive no fogo, no manto, no reteté, mas não tem caráter. Não tem caráter. Fala uma coisa agora, daqui a pouco ela desfala tudo. Antigamente a gente brinca, antigamente com crente você podia vender no fio do bigode. Hoje se a pessoa chegar e quiser dizer que é crente, quiser fazer negócio com você, toma cuidado. Toma cuidado. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu me recordo que recebi muitas ligações e mensagens das pessoas se solidarizando comigo e dizendo, poxa, né, que o Senhor te console e tal. Mas a única pessoa que me deu um abraço, irmão, que eu senti que foi o abraço de Deus, foi um espírita. Que esse homem veio e me abraçou, ele é um cliente meu. Quando eu disse para ele que a minha mãe tinha falecido, ele me deu um abraço tão gostoso. Um abraço de pai, parecia que Deus estava me abraçando. E aquele homem é um espírita. Não estou dizendo que ele é espiritual, ele não conhece a Jesus. Mas o que eu quero dizer é que os meus irmãos não vieram me abraçar, porque estavam muito ocupados com as atividades da igreja. Não podiam parar. E muitas vezes a gente na correria, na ânsia, na correria, a gente não para. Você pega os irmãos que estão fazendo aniversário, por exemplo. A gente fica lá, a gente manda pelo WhatsApp, hoje a Miriam está fazendo aniversário, feliz aniversário. A gente não para fazer uma ligação. E eu quero falar aqui de frutos maduros, consistentes. Ricardo perdeu o pai recentemente. E ele estava comentando, Paulo comentando, como foi bom ter a igreja perto. Nós mandamos uma coroa de flores para a família, como igreja, em Curitiba. Várias pessoas aqui da comunidade foram lá abraçá-los, foram estar com eles, gente foi lá e passou quase a madrugada toda com eles, consistentes. É isso, irmão, é isso que o mundo precisa, de pessoas, de cristãos maduros, amém? Então, querido, o homem espiritual é aquele que diante dos conflitos, das circunstâncias, os reveses, das traições, das pressões, não reage de acordo com os seus instintos, e nem pela carne, mas ele se submete ao Espírito. Você quer conhecer alguém espiritual, não é o quanto ele age ou reage diante de uma situação, mas é o quanto ele se submete ao Espírito Santo. Mesmo você tendo razão, mesmo você estando certo, nem sempre você tem que dizer que você está certo. Nem sempre você tem que dizer que você está com a razão. Às vezes o silêncio é o que vai mostrar Jesus. O seu silêncio vai mostrar Jesus. Não é verdade? Só que a gente não. Nós queremos dizer que nós estamos certos. Essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Não é verdade? Ela tem que ver porque ela errou comigo, ela pisou no tomate comigo. Irmãos, nem sempre o crente espiritual, ele tem que fazer isso. Glória a Deus. A submissão ao Espírito Santo. A submissão ao Espírito Santo é o maior desafio para cada um de nós como filhos de Deus. Ser submisso ao Espírito Santo. Queridos, curar, ressuscitar morto, fazer milagres, multiplicar pão, não foi o mais difícil para Jesus, porque ele sabia quem ele era. O maior esforço da vida de Jesus foi para ser humano. E o crente maduro não é aquele que tem coisas que parecem ser espirituais, mas é aquele que se torna mais humano. É aquele, como eu falei do espírita que eu disse,
que quando ele vê uma situação, ele para. Você está lembrado lá daquela parábola que Jesus conta do bom samaritano? O samaritano era escória para os judeus. Era como o espírita que eu falei há pouco, que me abraçou. Porque o levita passou longe, o sacerdote passou longe, estavam ocupados com a obra, com a igreja. Tem que fazer louvor, tem que cantar, tem que isso, tem que aquilo. Mas o samaritano parou. Esse é o homem espiritual. Então, queridos, o Espírito Santo, ser submisso ao Espírito Santo, é o maior fruto que eu e você podemos dar. Quanto mais submisso nós formos, quanto mais obediente nós formos ao Espírito Santo, mais maduros nós nos tornamos em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero encorajar você a crescer. Encorajar você, olha, já deu. Se a gente pegar as parábolas, as histórias de Jesus com seus discípulos, muitas delas, a gente ainda se coloca como o lugar. Se a gente pegar a história, por exemplo, do tanque de Betesda, aonde vinha um anjo, lembra disso? Onde o anjo vinha, mexia com as águas, e daí, o primeiro que pulava lá, ele era curado. Está lembrado disso? Então, se você ler essa história hoje, se você ler a história do tanque de Betesda, quem é você na história? Você é o paralítico que está esperando um anjo descer e se mexer para você mergulhar? Quem é você? Você é Jesus que está ali e chegou e falou, cata a sua maca, levanta e anda e vai para sua casa. Quem é você na história? Se a gente pegar a história de Jesus no barco com seus discípulos, uma tempestade veio, Jesus dormindo no barco, os discípulos desesperados, achando que iriam morrer afogados. E de repente eles vão acordar o mestre. Mestre, você não se importa, nós vamos morrer. E Jesus fala, vocês não têm fé. Jesus fala, aquieta-te, acalma-te. Quem é você ali? Você é o Jesus que, diante das tempestades, se levanta e fala, aquieta-te, alma. Cala-te, alma. Ou você é o discípulo e fica, meu Deus, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quem é você? Você tem desespero quando vê que parece que está tudo dando errado? Ou você é aquele que se levanta como Jesus? É por isso, queridos, que o desafio nosso é sermos submissos ao Espírito Santo. Então, quando você começar a ler as histórias de Jesus com os discípulos, não se coloque mais como aquela pessoa que foi curada, ou que precisa ser curada, precisa de um toque. Mas comece a se ver agora no lugar de Jesus, fazendo o que Jesus fazia. Orando, impondo as mãos, multiplicando os pães e os peixes, repartindo, distribuindo, dando, ofertando a sua própria vida, visitando aquele que precisa, estendendo a mão para aquele que está necessitado, consolando aqueles que choram, ajudando aqueles que estão precisando de ajuda no momento da dificuldade. Seja Jesus, seja Jesus, seja Jesus. Amém, queridos? Amém. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você que todo esforço meu e seu seja para nos tornarmos mais humanos como Jesus, mais compassivos, mais longânimos, mais amáveis, mais santos, mais íntegros, mais fiéis. Todas as qualidades que Jesus tinha já está em mim e você pelo Espírito Santo. Amém? Já habita em mim e você. Basta apenas nós sermos submissos ao Espírito Santo. E eu quero concluir dizendo para você o que Kennedy Hagin, ele escreveu no seu livro Crescendo Espiritualmente, ele diz assim: o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. Ele não nasceu de novo. Ele não foi recriado. Ele nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O homem carnal é uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu, nem cresceu. A triste verdade
é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Pensa, o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a sua vida. Talvez nunca passe da etapa da primeira infância na sua condição de nova criatura. É governado pelo seu corpo, pelos sentidos e não pelo Espírito Santo. O homem espiritual é aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. O seu espírito conquistou o domínio sobre os seus processos intelectuais e conseguiu o controle sobre o seu corpo e os seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Aleluia. Amém? Então o Senhor nos chama, irmãos, para nos governar. Eu quero ser governado pelo Espírito Santo a cada dia. Tem dia que eu falho, mas eu ainda continuo buscando ser parecido com Jesus. Como disse Paulo, não que eu já tenha chego no alvo, alcançado o alvo, mas eu prossigo em direção ao alvo, que é se tornar parecido com Jesus. Amar como Jesus amou, né? Sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, né? Então, irmãos, eu convido você. O Senhor ainda tem planos para você. O Senhor não se esqueceu de você. A sua vida não é irrelevante e nem pode ser irrelevante. A palavra de Deus diz em Romanos 2 que a criação aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. Os homens naturais estão aguardando a manifestação dos filhos maduros, dos filhos ruios, aqueles que pela prática, pelo exercício, chegaram à maturidade e estão prontos para receber alimento sólido e repartir, e repartir, e repartir. Amém?